Bom, então agora oficialmente, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso curso de Budismo Intermediário. Antes da gente iniciar, eu gostaria de... Depois do espirro, né? Eu gostaria de a gente fazer uma breve oração para a gente poder iniciar, então, a nossa aula de hoje, tá bem? Então, por favor, todos façam gachô. Que possamos ver os Budas, vida após vida, sempre ouvir o Sutra do Lótus, mundo após mundo, praticar o caminho do Bodhisattva sem regredir e rapidamente realizar o despertar insuperável. Que possamos não desperdiçar essa oportunidade preciosa de ouvir o Dharma, para que a maravilhosa exposição do veículo único do Buda se aprofunde em nossos corações. Que possamos escapar da escuridão da ignorância e da calúnia do Dharma e escalar o caminho iluminado do veículo único e da verdadeira fé. Que possamos levar essa prática maravilhosa à sua realização perfeita e que alcancemos o grande benefício de nos tornarmos Buda rapidamente. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Eu chamei esse curso de Budismo Intermediário, né? Mas na verdade não acredito que seja exatamente intermediário, né? É um nível extra, digamos assim, né? Que a gente vai estudar. Eu vou me basear nesse livro aqui, tá? Aparece para vocês, aparece aí, apareceu, chamado Buddha Seed, né? Understanding the Daimoku Namu Myoho Renge Kyo. Ele já é uma tradução, né, do original em japonês pro inglês, né? O livro original se chama O Daimoku ga Wakaru Hon, né? Mas alguma coisa do tipo assim, entendendo o Daimoku, né? E ele foi originalmente uma palestra dada pelo reverendo Taiko Seno, né? E foi traduzido para o inglês, então, pelo Nichiren Buddhist International Center, né? Que é o centro de propagação internacional que fica nos Estados Unidos, né? Então, esse livro aqui, ele não tem em português, na verdade, eu estou traduzindo ele, né? E vocês vão ter acesso a esse material aqui através dos nossos encontros de primeira mão, né? Vocês vão receber, assim, saindo diretamente do forno, né? Esse é o lado positivo. O lado negativo é que vocês vão ser minhas cobaias aí. Então, né? É a primeira vez que eu vou fazer essas aulas, né? Digamos que no curso intermediário eu já estou mais, aliás, no curso básico eu já estou mais treinado, então é um pouco mais fácil para mim, né? Então aqui a gente vai aprendendo, né? Todo mundo junto, conforme o nosso conteúdo for avançando, tá bem? O funcionamento das nossas aulas, né? Vão ser aulas quinzenais, né? A cada 2 semanas, será 1 hora de aula aproximadamente, né? E eu vou abordar então os seguintes temas, né? Então, a gente vai ter no capítulo 1, Buda Shakyamuni e o Sutra do Lótus, né? Então, a iluminação do Buda Shakyamuni e o início do budismo. Outros sutras são a preparação para a exposição do Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus é o Buda eterno. O Daimoku é o grande remédio que salva as pessoas na atualidade. A totalidade do Sutra do Lótus está condensado no Daimoku. Os 5 caracteres, no caso de Myoho Renge Kyo, né, são o Buda. O que são os 7 caracteres de Namo Myoho Renge Kyo? O que é atingir a iluminação? O Sutra do Lótus é o ensinamento para atingir a iluminação, né? Isso é o que a gente vai ver no capítulo 1, que é o capítulo que a gente vai começar a ver hoje, tá? Capítulo 2, a gente vai ver o que é Ichinen Sanzen, tá? Então, Ichinen Sanzen é a maior joia do Sutra do Lótus, item 2.1. 2.2, a iluminação pode ser alcançada somente com Ichinen Sanzen. 2.3, a iluminação pode ser alcançada somente com o Sutra do Lótus. 2.4, o que é Ichinen Sanzen Jiri, né? 2.4.1, que são os 10 mundos. Depois vamos falar sobre a possessão mútua dos 10 mundos, os 10 fatores. Depois vamos falar sobre Ichinen Sanzen de Ji, né? A sabedoria e o mundo, a iluminação do Buda. E, por fim, este universo é a vida do Buda. Esse seria o capítulo 2, né? Depois a gente vai falar sobre Hon-In e Hon-Ga, né? Ou seja, a verdadeira causa e o verdadeiro efeito, né? Essa é uma seção muito boa desse livro. E esse livro, na verdade, ele explica isso de uma maneira muito legal
e ele fala a respeito de Nenjoyo também, né, que é como nós recebemos naturalmente os méritos da prática do Buda através da recitação de Namu-myoho Renge-kyo, né. Então, acredito que o ponto forte desse livro está ao redor deste momento aqui, né. Então, a gente vai falar sobre Ichinen Sanzen de Ji, né, explicar um pouco mais, isso no tópico 3.1. 3.2, nós perdemos a habilidade para despertar para o Ichinen Sanzen. 3.3, nós recebemos o Ichinen Sanzen do Buda naturalmente através do Daimoku. E 3.4, Ichinen Sanzen de Ji para fazer o Buda Shakyamuni visível. Depois temos o capítulo 4, né, percebendo a si mesmo como mensageiro do Buda e do Daimoku. Então temos aí o 4.1, né, entrando no mundo do grande mandala através do Daimoku. 4.2, participando das atividades do Buda como seu mensageiro. 4.3, nossa prática como Bodhisattva é uma virtude do Buda. 4.4, superando os desafios da vida e da morte. 4.5, abra sua mente. E, por fim, 4.6, a gente conclui, né, as nossas aulas. Eu estimo que vão ser mais ou menos uns 20 encontros, tá? Indo diretamente ao ponto já, né, iniciando já de fato, nós vamos falar hoje, né, a respeito do Buda Shakyamuni e do Sutra do Lótus, né? Então, na verdade, o Sutra do Lótus dispensa, né, as apresentações, vocês já conhecem Buda Shakyamuni também, mas assim a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos que não são abordados tão profundamente lá no curso básico, né? Alguns de vocês fizeram o curso básico já faz um tempo, né? Outros fizeram recentemente, mas eu imagino que o conteúdo ainda deve estar bem fresco na cabeça de todos vocês, né? Porque é realmente uma coisa bem fundamental para quem está começando no caminho budista. A gente fala bastante a respeito da história do Buda Shakyamuni, tem minúcias, né? Aqui a gente vai dar uma pincelada nisso e a gente vai entrar já direto no assunto a respeito do Buda original, né? Que eu acho que é uma coisa que todos vocês aí têm bastante interesse, tá bom? A vida, né, do Buda Shakyamuni, só um momento aqui. Tem umas pessoas que não estão no curso tentando entrar aqui, só um pouquinho. Tá? Então, a vida, né, do Buda Shakyamuni é uma história assim que ficou bastante conhecida, né, por todos, não só nós, né, membros da Sangha, mas também no Ocidente de uma maneira geral, especialmente nas últimas décadas. Dá para chamar que dá para dizer que no século XX inteiro, né, houve um grande despertar, um grande interesse a respeito da vida do Buda Shakyamuni, do budismo no Ocidente, né, iniciando lá com os primeiros tradutores, né, os chamados orientalistas, né. Então a gente pode remontar lá a Max Miller, por exemplo, né, uma das grandes pessoas aí que passaram a investigar, né, entender, estudar sânscrito, né, tentar compilar os ensinamentos, né. Tivemos outros grandes tradutores, né, e a tradução do Sutra do Lótus, né, foi a primeira tradução feita, né, de um sutra budista para um idioma ocidental, foi feito para o francês inicialmente, né. Então esse interesse, né, pelo que eles chamavam de orientalismo, começou século XIX, final do século XIX, começo do século XX, né. E aqui no Ocidente, né, na América, digamos assim, Estados Unidos, Brasil, né, se tornou uma espécie de febre, moda ultimamente, né. Então a gente tem aí a ascensão do Dalai Lama como uma grande figura pública. Aqui no Brasil a gente tem a Monja Coen, né, que é bem conhecida de todos também. Então todo mundo sempre busca, né, saber um pouco mais a respeito do budismo, ainda que assim superficialmente, né? Então a história do Buda Shakyamuni ilustra esse processo, né, de como que uma pessoa pode se tornar um Buda, né? E por isso a gente fala bastante dela, porque ela fornece, né, uma base rica para a compreensão dos próprios ensinamentos do budismo, né? Então a vida do Buda fornece, né, para nós que somos budistas, né, um modelo que a gente pode seguir, né, para a gente desenvolver a nossa própria fé e tentar chegar no mesmo objetivo que o Buda chegou, né? Então, retomando um pouquinho, né, relembrando o que a gente falou, né, antigamente nos outros cursos, né, o Buda Shakyamuni ele nasceu Siddhartha Gautama,
né? Na verdade, Gautama era o sobrenome, né? Siddhartha era o nome, né? Mas só que Siddhartha não era exatamente o nome dele, né? O nome dele era Sarvastasida, né? Siddhartha era tipo um apelido, assim, né? Era um nome mais próximo, digamos, mais íntimo dele, né? Siddhartha, né? Ou Sarvastasida, né? Ou Siddhartha Gautama. Então, ele nasceu como filho do rei Suddhodana e da sua esposa chamada Maya, né? E ele era do clã dos Shakyas, né? Então, as datas precisas da vida do Buda Shakyamuni, elas são bem incertas, né? Existem vários tipos de cronologia, cronologias longas, cronologias curtas, cronologias que contam a partir da vida do imperador Ashoka, outras, enfim, que contam a partir de pontos que teriam sido marcados no livro dos mestres do Vinaya. Enfim, tem vários tipos de cronologias, né? Mas uma tendência moderna, né, tende a aceitar e a situar o período no qual o Buda Shakyamuni viveu entre o ano 400 e 500, né, antes aí da Era Comum, né? Isso quer dizer aproximadamente 2.500 anos atrás, né? Então, dizem-se, né, que quando a, a Rainha Maya ela engravidou, né, ela sonhou um sonho no qual um Bodhisattva entrava no útero dela, né, montado num grande elefante branco, com uma cabeça vermelha, né, também essas lendas elas variam muito, né, a gente já falou bastante sobre isso antes, então tem as presas, o número X de presa e tudo mais, entrou pela axila direita, né, então várias dessas coisas elas são relatadas, não se sabe com precisão, né, as primeiras histórias do Buda começaram a surgir aproximadamente 300 anos após a morte do Buda, né? Então, 300 a 400 anos mais ou menos. Então, tem o Buda Charita, aí, por exemplo, né? Que é um dos registros mais antigos, mas que ainda assim tem uma distância temporal bastante grande, né? Do período no qual o Buda, de fato, teria vivido, né? Mas a gente pode situar, então, mais ou menos 2.500 anos atrás, né? Então, ele nasceu, né? Diz que a mãe dele carregou ele 9 meses, né? 9 a 10 meses, aquela contagem da época. O nascimento dele, então, foi considerado um nascimento fácil, né? E também foi muito significativo, porque dizem que a mãe não sentiu nenhum tipo de dor, o nascimento foi espontâneo, né? Então, existem várias histórias, várias lendas a respeito disso. Eu já compartilhei com vocês aí também a minha própria opinião a respeito desse momento, né? Acredito que ela tenha sofrido algum tipo de incisão cirúrgica para remover o bebê de dentro dela. Ela estava indo, né, a dar à luz na sua cidade natal, parou no Jardim do Lumbini no meio do caminho e tudo mais. Né? Essa questão do parto sem dor, talvez ela tenha sido anestesiada de alguma maneira, né? E o fato é que ela morre, né, algum tempo depois, né, 7 dias depois, então, Rainha Maia, ela vem a falecer, né? Então, de acordo com o costume daquela época, né, a criança ela foi então examinada por um vidente chamado Asita, né? E esse Asita ele identificou que o Buda, que na época não era o Buda ainda, era um bebê, né, Siddhartha, o Sarvastasida, ele tinha 32 marcas, né, que eram marcas distintivas de um grande homem, né? Eu falei a respeito disso na semana passada, né, na orientação ali do final de semana, né? O que são essas 32 marcas? São marcas físicas mesmo, né? Então, algumas marcas assim um pouco estranhas, mas que tem um determinado simbolismo, né? Então, por exemplo, ele tem um número de dentes supranumerários, né? Ele tem os braços mais longos, os dedos mais longos, ele tem um tufo de pelo branco entre as sobrancelhas, ele tem uma espécie de coroa no topo da cabeça, né? Enfim, várias marcas físicas, né, que identificam que é um grande homem, né? Então, quando esse Asita ele viu isso, né, ele imaginou, né, ele na verdade fez a previsão, né, de que essa criança ela seria ou um rei universal, né, que iria unificar todos os países do mundo e tal, conhecido até então pelo menos, ou ele iria ser um grande salvador, né, alguém que ia unificar as pessoas, mas dessa vez ao redor da religião. Né? Então, vocês já sabem o que aconteceu aí na sequência. Né? A Suddhodana tentou fazer com que o filho dele crescesse protegido, né, de todas as coisas desagradáveis e feias e ruins da vida. Né? Então, ele teve todo tipo de conforto que ele precisava ter. Né? Ele se casa com uma bela esposa chamada Yashodhara e ele teve um filho chamado Rahula. Né? Interessante a gente notar também algumas coisas. Né? Por exemplo, Yashodhara, que é o nome da esposa do Buda, não se sabe se o nome dela era esse mesmo, né?
o nome dela aparece na tradução, na tradição como Yashodhara, mas, por exemplo, nos textos em Pali, não se cita nenhum nome, né? Fala simplesmente como a mãe de Rahula, né? Então, outros textos falam outros nomes, como Gopi, Gopa, né? Não se sabe, né? De nossa tradição, aceita e adota o nome como Yashodhara, né? E Rahula também, ele tem um significado interessante, né? Que ele quer dizer nódoa, né? Ou obstáculo, digamos assim, né? Mais ou menos traduzindo, não sei se é a palavra bem correta, mas só que se tem uma impressão de que quando o Buda ele foi informado a respeito do nascimento da criança, ele se lamentou a respeito dos elos que mantinham ele preso ao palácio, né? E aí ele teria exclamado, falado a respeito de Ráhula, né? Mas só que acabou ficando como se fosse o nome da criança, essa expressão. Não se sabe também se isso é verdade ou não, né? Acontece que, apesar dos esforços do pai do Buda, né, em tentar proteger ele das realidades da vida, né, o Siddhartha ele foi tocado, né, pelo sofrimento que ele viu ao seu redor, né? Então a gente tem, por exemplo, aquela história da cerimônia, né, do início das plantações e tudo mais, que ele viu lá minhoquinha e tal, que foi comido pelo, pelo gavião, né, vocês já sabem dessa história, né, e esse tipo de sentimento foi aflorando, então, dentro dele, né. Então, passado um tempo, né, dizem que ele ficava trancado no palácio, não via nada, não fazia nada. Isso é muito difícil a gente aceitar, né, ou pelo menos imaginar que realmente fosse dessa maneira, né, que ele tivesse literalmente ficado trancado. Talvez ele tivesse sendo menos exposto à realidade do que deveria ser. Mas só que ele era uma pessoa que estava sendo treinada para ser o herdeiro do clã, dos Shakyas. Ele seria o próximo Raja, né? Então, é difícil que ele não tivesse diretamente envolvido nos assuntos ligados à sucessão do seu próprio pai, né? Ele era muito bem educado em ciências, em artes, em literatura, em artes marciais, né? Então, ele tinha uma educação plena, muito boa, né? E se conta essa história dessa maneira, né? Que ele não tinha acesso às coisas, mas provavelmente ele tinha, mas só que ele não, digamos assim, é, não se interessou por esse assunto, né? Ou pelo menos foi se interessando gradualmente sobre esse assunto a respeito do nascimento, envelhecimento, doença e morte, né? Até que chega um ponto, né, que ele tem a decisão desesperada, né, de abandonar a vida familiar, abandonar toda a riqueza, o prestígio que ele tinha, né, para encontrar qual que era a angústia que ele sentia, qual era a origem dessa angústia que ele sentia, né, e se libertar disso, né? Então, o nascimento de Ráhula, né, o filho dele, também, de certa maneira, liberta ele dos seus compromissos, né, com a sua família e para com o seu clã, né? Então ele sai do castelo de Kapilavastu e ele se junta a partir daí então com um grupo de arhats, não eram arhats, né? Eles eram shramanas, né? Era um movimento de renunciantes errantes daquela época da Índia, né? Eles eram um grupo heterodoxo, né, que se opunha então ao vedantismo em vigor daquela época, né? Eles tinham uma série de práticas heterodoxas, né? Eles buscavam através da vida errante, né, o despertar, né? Mas o que era o despertar também variava, né, de acordo com o grupo de Shiramanas, né, que existia ali. Também tem uma história que ele pregou, né, a primeira vez para 5 monges, né, que estavam junto com ele, praticando desde o princípio, e que esses 5 monges seriam pessoas Shakyas, né, que teriam acompanhado ele desde o início, né, e um deles teria estado presente quando Ajita, né, aquele ancião, né, fez essa profecia de que aquela criança iria se tornar Buda. Então, aquela pessoa, ela cresce, né, ela era jovem, ela cresce, então, sempre acompanhando o Siddhartha, né, e quando o Siddhartha resolve sair de casa, ela sai junto, né, justamente por conta da profecia que teria ouvido de que o Buda se tornaria o Buda, né. Enfim, ele passa, então, 8 anos, né? Essa questão de quanto tempo ele passa praticando é bastante controversa, né? Tem várias versões diferentes, mas ele faz a prática ascética, né? Muitas delas ele supera muitas dificuldades e ele percebe, então, né, que por meio desse tipo de esforço, né, ele não estava conseguindo encontrar a verdadeira causa dos sofrimentos da vida.
né? Então, ele não acreditava mais, né, que ele teria que passar por extremos de renúncia religiosa e de autodisciplina estrita, né, e nem também aquela vida palaciana de luxo e riqueza que ele tinha antes, né? Então, Siddhartha ele abandona, né, as práticas ascéticas que ele desenvolveu durante todo aquele tempo, e ele busca, né, uma nova forma de prática, né? Também existem discussões a respeito de como essas práticas ascéticas contribuíram para o desenvolvimento dele, né? Porque ele aprendeu a vários níveis de shamatha, vários níveis de dhyana, né? Enquanto ele estava praticando, né, com alguns professores, alguns mestres daquela época, né? Então, ele aprendeu a entrar em níveis contemplativos e meditativos bastante profundos durante esse período, né? E que teria, com certeza, exercido uma influência sobre ele, né? No momento no qual ele decide, então, a buscar um local adequado para meditação, ele encontra a árvore Bodhi e tudo mais, e ele inicia suas meditações, né? Então, debaixo dessa árvore Bodhi, ele jura, né, que ele vai ficar lá até que ele atinja o completo despertar, mesmo que isso signifique que ele morra, né? Acredito que vocês estão bem relembrando um pouco dessa história, né? Relembrando alguns dos detalhes que eu tenha falado na cabeça de vocês e tudo mais, né? Então, o que surge, né? Quando a Siddhartha ele faz esse esforço para gerar uma iluminação que poderia então purificar o mundo, né? Surge um personagem que eu falei hoje de manhã para vocês, né? Surge Mara, né? Mara é um demônio, né? E é um demônio que tenta desviar as pessoas que estão tentando atingir a iluminação, né? Então, Mara, no primeiro momento, ele envia as suas filhas, né, de maneira que elas possam seduzir Siddhartha, de forma que ele consiga criar algum tipo de atração por elas e se desvie do caminho, né? E só que acontece que ele não se desvia, ele não se deixa influenciar por essas tentações, né? E ele aí tem vários relatos também, né, que são diferentes, porque tem alguns casos que relatam apenas os textos mais antigos, né? Relatam assim somente um grupo de mulheres se aproximou dele e tal, e elas cogitam entre si, vamos casar com ele e tal, e acaba por ali mesmo a conversa, elas vão embora, né? Mas só que a narrativa ela vai se transformando, né? Vai se tornando uma coisa mais épica, mais fantástica, né? Conforme a própria religião budista vai se estabelecendo e se firmando, né? Então, dizem que essas mulheres se aproximaram dele, né? Essas filhas de Mara se aproximaram dele, muito bonitas, muito sensuais, e aí ele, através de seus poderes sobrenaturais, transforma elas em idosas, né? E elas se assustam com isso, e aí ele fala, explica a respeito da transitoriedade da vida e tudo mais, né? E aí elas ficam impressionadas, inclusive, com essa sabedoria do Siddhartha, né? E tentam dissuadir Mara de continuar tentando impedir ele de atingir a iluminação, né? Aí, o que Mara faz na sequência, né? Envia aí um exército de guerreiros, né? E esses guerreiros, eles chegam de maneira muito violenta, né? Com armas para cima de Siddhartha, né? E aí Siddhartha novamente responde às hostilidades desses exércitos, né? Com compaixão, né? Aquela história de que as flechas se transformam em flores e chovem flores sobre ele e tudo mais, né? E aí dizem que até os comandantes dos exércitos de Mara passam a sentir admiração pelas virtudes de Siddhartha, né? Aí, finalmente, então, Mara, né, esse demônio tenta fazer um debate diretamente com o Buda, né, de forma a tentar confundir as intenções, as habilidades, o raciocínio dele, né? Aí fala a respeito da vida familiar, do filho, da esposa que está sofrendo e tudo mais, né? Mas ainda assim, Mara é incapaz, né, de desviar Siddhartha do caminho, né? Então, Siddhartha, quando ele vence Mara, né, ele entra em uma meditação profunda, ele atinge, né, um estado meditativo de renúncia ascética perfeita e atinge o completo despertar, né? Então, esses confrontos com Mara, eles são considerados metafóricos, né? Como eu falei para vocês, Mara representa essa escuridão fundamental que existe dentro da gente, né? A ignorância fundamental que existe dentro da gente, né? E ela tende a refletir, né, as lutas que um indivíduo trava dentro de si, né, quando ele está buscando a sua própria iluminação, quando ele tenta enxergar a sua própria realidade, né? Então, a Mara, representando a ignorância, ela ou ele,
né? Não é determinado sexo, no caso desse demônio, né? A gente fala de rei demônio do sexto céu, né? Ou a ignorância, a escuridão fundamental, que é aquela escuridão que realmente nos faz não enxergar a realidade da forma como ela é, tá bom? Pessoal, preciso só de um momentinho, só um minuto, por favor. Bom, voltando, peço desculpas, me atacou a rinite aqui. Bom, mas então o que o Siddhartha ele adquiriu, né? Quando ele entra nesses estados meditativos, ele atinge a perfeita iluminação, o completo despertar, né? Isso quer dizer que ele ganhou a habilidade, né, na verdade são três coisas, né? São três frutos, né, que são bem importantes que a gente saiba desses frutos, tá bom? Ele conseguiu relembrar as suas existências anteriores em todos os detalhes, né? Ele ganhou o poder de ver a morte e o renascimento de todos os seres vivos de acordo com o seu karma, né? E finalmente, e mais importante, né, ele obteve o conhecimento de que ele tinha eliminado os três venenos de dentro da sua mente: avareza, ira e estupidez, ou ganância, raiva e ignorância, né? E ele sabia também como fazer com que outras pessoas fizessem a mesma coisa, né? Então, esses são os frutos, né? São os três frutos da prática contemplativa que ele faz, né, na sequência. Isso é importante, tá? Então, quais são esses três? Repetindo, né? O poder de relembrar de suas vidas anteriores, o poder de ver a morte e o renascimento de todos os seres de acordo com o seu karma, e o conhecimento sobre como eliminar, e de que ele havia eliminado os três venenos de avareza, ira e estupidez ou ignorância de sua mente, tá? Então, relembrem isso, guardem isso, né? Ele nunca tinha experimentado isso antes, né? Ele compreendeu, né, e ele superou os quatro sofrimentos de nascimento, envelhecimento, doença e morte, né? E aí ele percebeu que era o momento adequado, então, para que ele divulgasse o que ele tinha descoberto para outras pessoas, né? O que é, no fundo, né, esse enxergar as vidas anteriores, suas, dos próximos, não ser mais corrompido com os venenos da avareza, ira e estupidez, né? É conseguir enxergar a realidade da forma como ela é, né? Ter uma visão direta da realidade, né? Ter uma cognição direta da verdade última, né? Não da forma como nós temos, cheio de lentes, cheio de filtros, né? Que vão distorcendo, vão mudando a realidade e a gente entende do jeito como a gente quer entender ou como a gente aprendeu a entender. Não, ele se libertou de todas essas coisas, né? Desse mara, né? Dessa escuridão fundamental, dessa ignorância fundamental. Essa ignorância, é dito que ela pode ser subdividida em 42 níveis, né?
esses níveis elas estão vinculadas aos 52 níveis de evolução de um Bodhisattva, né? Então, a ignorância fundamental ela é rompida no 52º nível de Bodhisattva, que é o estado justamente anterior ao da iluminação. Então, ele rompe esse estado de essa ignorância fundamental, né? Eu comparei hoje de manhã com o subconsciente, né? Falei, o subconsciente é uma coisa relativamente nova aqui no Ocidente, mas que o budismo já fala há muito tempo atrás, né? Doutores budistas falam a respeito de subconsciente já há 2000 anos, né? Se sabe muito, né, a respeito dessa investigação da mente dentro do budismo, né? Então essa ignorância, ela está dentro do que a gente pode chamar de subconsciente, coisas que estão dentro de nós, a gente não faz ideia, né? A gente vê nossos comportamentos, nossas formas de pensar de uma maneira muito superficial, né? Na verdade, o que está escondido dentro da gente é o que é mais difícil de ser mudado, né? E essa ignorância, Mara, está escondido lá no fundo, né? Lá onde é muito difícil de tocar, é muito difícil de saber, né? Então, é o que faz com que a gente realmente não consiga, como é que eu posso dizer, nadar e morrer na praia, né? Digamos assim. E esse é o poder de Mara, né? Esse é o poder da ignorância fundamental, da escuridão fundamental, né? Como a vida, né, e o coração do Buda existe, independente do tempo e do espaço, né? Aí a gente está vendo a respeito das vidas anteriores, vidas posteriores, vidas dos outros seres, né? Não está confinado mais o tempo e o espaço, né? A capacidade da compaixão e da sabedoria do Buda, por conta disso, são também infinitas, né? A gente, como a gente tem um coração pequeno e a gente também, nossas vidas são muito curtas, a gente acha que nossas vidas são grandes, nós vamos viver 80, 100 anos. Na verdade, pouca gente chega aos 80 anos, menos gente ainda chega aos 100 anos, né? Quantos de nós aqui vamos chegar aos 100 anos? Né? Nós estamos em 23 aqui na sala, talvez muito poucos de nós vamos chegar, né, aos 100 anos. E ainda assim é uma vida curta, né? A gente se apega a isso, né, como uma coisa muito mais importante do que todo o resto. Mas a vida do Buda é infinita, é grande, né? Se expande pelo espaço, né? Se expande pelo tempo. A gente não consegue imaginar, né, como que é essa grande compaixão, como que é essa grande sabedoria do Buda, né, que enxerga além de tempo e espaço, né? A gente muitas vezes não consegue nem pensar, né, como que é uma vida sem avareza, ira, estupidez, ódio, ciúme, raiva, né, ou esses venenos mentais que nós carregamos, né? A gente nem consegue pensar como que é uma vida sem ganância, como é uma vida sem ignorância, como é uma vida sem sentir raiva, né? Mas através da conexão que a gente tem com o Buda, a gente pode desenvolver essa capacidade de compaixão e de sabedoria, né? E essa conexão que o Buda criou com os outros seres vivos, nós também podemos desenvolver dentro do nosso coração, né? É bem estabelecido dentro da cultura budista que existiram outros Budas, né, antes do Buda Shakyamuni, né? Então se fala em 7 Budas e o Buda Shakyamuni seria o 7º. Então 6 Budas antes do Buda Shakyamuni. Mas só que qual que é a diferença do Buda Shakyamuni para esses outros Budas, né? É que este Buda Shakyamuni, ele nasceu na nossa era, aqui no nosso mundo Sarrá, e ele nasceu como ser humano, né? E ele forneceu os ensinamentos que a gente usa como base na nossa prática e que ilustram a experiência de um ser humano, né, atingindo a iluminação, né? Então, o Buda Shakyamuni, na verdade, ele não tem começo e ele não tem nem fim, né? Ele superou o nascimento, o envelhecimento e a doença e a morte com a sua iluminação, né? Então, a gente fala em nirvana como extinção, né? Uma coisa que desaparece, some simplesmente, né? Mas só que o Buda, ele se eleva, né, acima da vida e da morte, né? A própria vida dele não tem nascimento e morte, né? Vocês conseguem imaginar esse estado sem nascimento e sem morte, além desse tipo de conceito, né? Além disso, como eu falei, o Buda ele está além ou ele está fora dos limites do que a gente chama de tempo linear, né? Quando a gente fala em Buda, a gente fala em tempo circular, né? Porque o Buda ele transita
né, dentro desses tempos. Eles estão pensando, viu o Dark na TV lá e tal. O Dark é meio forçado, né? Não dá para a gente tomar aquilo muito por base, né? Mas só que tem umas ideias interessantes ali, né? De algumas escolas budistas que surgiram, né? Que falavam a respeito da momentaneidade, né? Cada não existe passado, presente e futuro, existem só momentos que se sucedem e tal. Enfim, não vou falar. Isso é um pensamento da escola Yogacara do budismo indiano antigo, né? Então, acho que não cabe, né? Também a gente falar aqui agora. Mas só que o Buda ele estava então dentro desse contexto de tempo circular, né? Ele tinha essa capacidade de recordar as suas próprias existências anteriores, né? E isso é uma indicação então, né, de que ele transitava entre todos os tempos, né? Então, existir sem esse tipo de limite, né, de tempo e de espaço, indica que a vida do Buda, ela está, na verdade, em todas as partes, mas só que ao mesmo tempo também em lugar nenhum, né? Essencialmente, a vida do Buda acaba se tornando o universo inteiro, né? E para a gente compreender essas ideias, né, a gente precisa, em primeiro lugar, abandonar a noção de tempo, né, como conceito linear, né, de passado, presente e futuro, ampliar o nossa forma de pensar, né, para conceber um conceito de tempo multidimensional, né, como se fossem várias camadas, né, na natureza. Então, o Buda, nos vários sermões que ele dá, né, nos vários sutras que ele fala, ele frequentemente fala, né, como se passado, presente e futuro existissem simultaneamente, né, em diferentes reinos, né, e também em diferentes sistemas de mundo, né? Então, o Buda ele está além desses conceitos, né? O Buda, quando ele, na verdade, ele atinge a iluminação, como o príncipe Siddhartha Gautama, lá, abaixo da árvore Bodhi e tudo mais, ele está se revelando como Buda, né? É uma revelação do Buda. Imaginem que alguém com uma grande compaixão, né? Compaixão do Buda, ele iria simplesmente se extinguir se a compaixão dele é infinita, se a compaixão dele é realmente ensinar todos os seres, fazer com que todos os seres atinjam o mesmo despertar que ele mesmo atingiu. Ele iria se extinguir? Não iria ser um contrassenso ao próprio voto dele? Né? Então, essa vida, né, do Buda, como eu falei, que transcende o tempo e o espaço, é chamado de Kwon Jitsujo. Aí eu não sei se vocês vão associar imediatamente, né? Mas tem algumas escolas que falam de Kwon Ganjo, né? Kwon Ganjo. Kwon Jitsujo seria um período de tempo, né? Um período de tempo muito remoto, né? Mas ainda assim seria um período de tempo mensurável, né? Que seria quando o Buda Shakyamuni atingiu a iluminação. E aí essas escolas falam de Kwon Ganjo, né? Que é mais antigo ainda, né? Então, e aí eles inventam essa história de Nichiren Hombutsuron, né? Que Nichiren seria o Buda original. Então, ele seria um Buda mais antigo que o Buda Shakyamuni, que ensinou o Buda Shakyamuni com Jitsujo, e aí, né, o Buda Shakyamuni tinha iluminação, toda a história como a gente conhece. Eles dão uma revertida na história ali, né? Mas acontece que essa história, essa palavra Kwon Ganjo é inventada, não existe no Sutra do Lotus, né? E Kwon Jitsujo existe, né? Kwon, né? Kwon é o nome do templo principal da nossa escola, né? Kwon-ji, né? Ji quer dizer templo, Kwon quer dizer passado mais remoto, né? Mas só que é um passado tão remoto que ele praticamente não tem início, dá para a gente dizer que é infinito, né? Um passado infinito para trás. Jitsujo, né? Quer dizer alcançar a iluminação como uma realidade, né? Então, com Jitsujo, em outras palavras, quer dizer que o Buda atingiu a iluminação num passado, num tempo sem início, como Ed descreveu, num passado muito remoto, né? Então, o Buda Shakyamuni, né, que alcançou a iluminação na Índia após aqueles períodos de prática cética, na verdade é uma revelação, é uma manifestação do próprio Buda original, né, que atingiu a iluminação nesse Kon Jitsujo, né, e que revelou a sua identidade no capítulo 16 do Sutra do Lótus, né, que é a duração da vida do Tathagata, né? Então, ele não tinha revelado esse ensinamento antes, né? Ele antes do Sutra do Lótus, né? E ele se mostra então como o Buda, esse Buda original, né, que apareceu na forma física, se revelou como Siddhartha Gautama, né, neste mundo para salvar todos os seres. Então, o voto do Buda ele nunca se extingue, ele está sempre presente. Né? Então, as principais preocupações, né, que a gente tem durante a nossa vida humana,